50 fatos sobre a gente, sobre Roberta e Emile do canal Afrancesados. Ou seja, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, não vai ser uma aula de francês, mas vai ser um vídeo muito pessoal hoje no canal. Na verdade, vai ser o vídeo mais pessoal do canal e a gente vai aproveitar para tirar umas curiosidades de vocês, que vocês sempre perguntam para a gente, e também que a gente abriu caixinha lá no Instagram e vocês colocaram. Inclusive, teve uma das perguntas que foi a que mais fizeram, que foi como a gente se conheceu. A gente vai responder a essa e a muitas mais perguntas e curiosidades nesse vídeo aqui hoje. C'est parti! Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei a aprender francês do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. Eu sou Emile, não é verdade, eu vou contar já já. Eu sou francês e vou te dar dicas que só um nativo francês pode te dar sobre a língua e cultura francesas, e você está no seu canal do francês da vida real. Afrancesados. Então, se você é novo e ainda não se inscreveu, basta clicar no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos então com o primeiro fato. Eu falei, eu sou Emile, mas isso não é 100% verdade, porque Emile, na verdade, é meu apelido. Meu nome inteiro é Emilien Georges André. Ou seja, Emile, um pouco mais curto, mais simples de pronunciar, porque lá no Brasil era Emilien, como é Emily. Então, Emily, Emiliano. As pessoas às vezes se confundiam. Então, Emile, o pessoal não confunde, chama de Emil ou chama de Emila. E até aqui na França é meu apelido também. Meus amigos, minha família me chamam de Emile, com E no final, ou seja, E-M-I-L-E, mas no Brasil eu tirei esse E, não sei. Porque iam chamar de Emile. Emile, aí... então, Emile. Emila. E o Jorge André é porque simplesmente aqui na França, geralmente os franceses têm mais do que um nome. No Brasil, a gente tem 2 ou mais sobrenomes. Aqui na França, eles têm um sobrenome e vários primeiros nomes. Isso é, se você tiver alguma pessoa com um nome igual ao seu, o nome e o sobrenome, aí você pode usar os outros nomes para você, né, tirar a dúvida de quem é. Exatamente. Meu nome é Emilien, oficial. Jorge André, na verdade, são a mais. Ou seja, quando eu vou me apresentar, é Emilien Cogé, que é meu sobrenome, Cogé é meu sobrenome, e Jorge André são os nomes dos meus avós, que minha mãe e meu pai decidiram acrescentar. Pronto. Voilà. Verdade dita, agora a gente se conhece melhor, Emilien. Prazer, enchanté. O segundo fato é, quantas idades a gente tem? Eu tenho 35 anos atualmente. Eu também, já vou completar 36 no dia 2 de março. E eu sou capricorniana. Muita gente, às vezes, a gente já colocou uma vez lá no Instagram para ver quem adivinhava, e a maior parte adivinhou. Que eu sou capricorniana e Emília é de... Peixe, de março, então sou peixe. E nós temos uma filha, que agora tem 1 ano, que se chama Eva, que é franco-brasileira. Ela já tem os 2 passaportes. Exatamente. Eu nasci em Recife, Pernambuco. Sim, eu nasci em Lille, no norte da França, que é a capital do norte da França. E qual é nosso time que tem a ver com falando da cidade? Casa. A turma é mesmo boa? É mesmo da Fusaca? Esporte. Eu sou esporte. Atualmente eu não sou muito de seguir o que está acontecendo no time, mas eu gosto ainda de torcer. Quando eu estou em Recife, às vezes eu assisto o jogo e tudo. Mas já assisti uma vez com seus amigos. Eu já fui alucinada pelo esporte. Eu assistia todos os jogos, eu ia para o estádio, mas, sinceramente, perdia tanto na época que eu acompanhava, que eu, como era alucinada, eu perdia, eu ficava triste, eu ficava chateada a semana inteira, o dia inteiro. E eu, depois que eu vim morar na França, eu decidi que eu acho que seria bom cortar esse vício que não estava me fazendo bem. Então, eu sou torcedora do esporte, mas atualmente eu sou uma torcedora fajuta. Mas ainda assim, defendo o meu time. Sempre defende. Eu sou do Lille, então meu time é o LOSC, Lille Olympique Sporting Club. Ainda estou torcendo, ainda vou para o estádio. O Lille foi campeão em 2011 e 2021. Ou seja, meu time não só faz perder, e ganha também. Não existe só o PSG, o Lille também está ganhando alguns títulos. E o que é legal é que ultimamente tem muitos brasileiros jogando no LOSC, né? Tem mais portugueses, na verdade. Mas teve brasileiros também, né, recentemente. Vem passando sempre gente que fala português. Então, querendo ou não, também, eu acabo torcendo um pouco pelo LOSC também, para apoiar a Emile, e também porque tem esse lado meio brasileiro-português também no time. Agora, nossos filmes preferidos. Foi um pouco difícil para mim escolher qual é o meu filme preferido, mas esse é um filme que eu amo, já assisti muitas vezes e assistiria novamente, várias vezes novamente, que é Amélie
Poulain. É um filme de arte que, se você ainda não assistiu, vale muito a pena. Filme francês. Filme francês. Meu filme preferido, eu mesmo de todos os franceses, como está escrito aqui, le film préféré des Français, que é La Grande Vadrouille. Eu não sou muito original, diferente. Eu gosto do La Grande Vadrouille com Louis de Funès e Bourvil, que é uma comédia sobre a Segunda Guerra Mundial. É um filme muito, muito, muito legal. Maravilhoso, eu confirmo. Eu já assisti 2 vezes e assistiria novamente, porque é muito bom. E seriado preferido, eu acho que eu aqui vou ser igual a quase todo mundo. O meu seriado preferido de todos os tempos é Friends, seriado americano. Já sei decorado praticamente todas as cenas. A gente ama. Eu também, mas eu decidi acrescentar uma outra série, um seriado francês que é Camelot. Camelot, basicamente, a história do rei Arthur, né? O britânico, rei britânico. É uma comédia, são seriados bem curtos e comédia. Basicamente, comédia é muito, muito engraçado. A coisa mais engraçada do mundo. No início eu não entendia porque era tão engraçado, mas na verdade é porque eles usam o francês da vida real atual, só que num seriado de época. Então tem esse anacronismo, é bem engraçado. Hoje em dia, que eu sou fluente em francês, eu acho graça. No início eu tinha dificuldade de entender. Sim. Então é só para quem é nível avançado, se vocês forem assistir. Então, dica, tá? Camelot. Então, agora vamos para a atividade preferida, assim, que a gente sempre fez quando a gente era criança, por exemplo. Eu pintava, eu gostava de pintar. Eu gostava muito porque meu pai também é um pintor. Então, eu gostava disso, desenhar, colocar cores, enfim, eu amava isso. E também o cinema. Eu era cinéfilo, eu ia durante anos, várias vezes por semana para assistir todos os filmes, até os navets, os nabos em francês, que significa os filmes ruins. Eu ia assistir a tudo. Eu me lembro que eu ficava chocada, que às vezes a Emília ia pro cinema e cochilava no cinema. De vez em quando era só pra ter um cochilo mesmo. É porque ele tinha um cartão, que era um cartão ilimitado, que você pagava mensal, e você podia ir quantas vezes você quisesse no cinema. Então ele queria assistir todos os filmes, fazia questão de dizer que assistiu todos os que estavam em cartaz no cinema naquele. Tinha filmes incríveis, filmes que ninguém ouviu falar, que eram maravilhosos, e tem outros bem ruins. E pra mim, assim, além de brincar, claro, quando eu era criança, que eu amava brincar, tipo, descer pra brincar de bola e tudo mais, uma das coisas que eu sempre gostei, desde muito pequena, 7, 8 anos, foi a leitura. Eu sempre gostei muito de ler, então lia livros infantis na época. E, já passando para o próximo, um que me fez também entrar muito e gostar de ler, tipo, maratonar livros, foi quando chegou a saga de Harry Potter, que realmente Harry Potter tinha a mesma idade que eu, então eu segui a idade de Harry Potter nos livros, gente, eu amei muito, e foi aí que também realmente eu engrenei na leitura. Eu, criança, eu não era muito mais de leitura, era mais de desenhos em quadrinhos. Hoje em dia eu gosto mais de ler, meu livro preferido é Sapiens, sobre a história da humanidade. Eu gosto de ler uma leitura útil, né, que eu aprendo coisas. Eu gosto de ler os dois, aprender e também para relaxar. E agora vamos de esportes. Você gosta de praticar esportes? Eu amo. Natação é meu preferido. Nadar. E eu, o que eu mais gosto é yoga, mas eu também voltei a fazer musculação recentemente e também gosto. E natação, para mim, é um pouco também de yoga, de ficar zen, né? Porque eu vou sair da piscina, estou muito bem. Inclusive, o 12º falta também ligado a isso, né? Sim, eu gosto de correr, eu já corri a semi-maratona de Paris, Rio de Janeiro e de Lille. Isso é uma coisa que eu amo também. E vamos falar ainda de atividades preferidas, mas menos esportivas. Eu sou extremamente carnavalesca. Doida. Eu amo o carnaval. Inclusive, para mim, quando eu não estou no Brasil, é um sofrimento ver as redes sociais, porque eu vejo todo mundo no carnaval de Recife, todo mundo no carnaval de Olinda, e eu aqui passando frio. Claro que agora é diferente, porque a gente tem Eva, então a gente escolheu não estar no carnaval. A gente fez prévias de carnaval, né? Em Recife, levamos Eva, inclusive. Mas eu amo carnaval e eu gostaria em breve de voltar a pular a folia de Olinda. Ano que vem a gente vai se programar para ficar em Recife e Olinda em fevereiro. Eu também amo carnaval. Tem lá no norte da França que é o Carnaval de Dunkerque, que é um carnaval maravilhoso de rua, um pouco o ambiente que existe também em Recife, pular carnaval, música, bebida, música, enfim, incrível. No frio, obviamente, inverno, né? Inclusive, a gente se conheceu na época de carnaval, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Spoiler. Mas vamos voltar a falar, vamos falar um pouco agora mais da nossa vida pessoal, assim, um pouco em ordem cronológica, para vocês entenderem melhor a nossa história. Primeiro, porque foi que eu decidi aprender francês.
eu decidi aprender francês simplesmente porque eu era apaixonada pela cultura francesa. Eu comecei a ver filmes, a ler livros, claro, que na época, livros em português, mas livros franceses traduzidos. Eu comecei a ouvir músicas e eu me apaixonei pela cultura francesa. E comecei também a ter esse desejo de vir morar na França, por exemplo, para estudar na época da faculdade, porque eu conheci o francês, eu tinha mais ou menos 16 anos, então eu ia entrar na faculdade. Então, esse foi o meu sonho de aprender francês. Eu decidi aprender português, obviamente, para essa lindeza e para conhecer os amigos, a família de Roberta. Eu nunca tive essa paixão para aprender língua. Amava Brasil porque eu gostava de futebol, então Ronaldo, Ronaldinho, enfim. Mas não tinha a ver com a cultura mesmo do Brasil. Agora estou muito feliz e orgulhoso de falar português. E falando de línguas, eu falo 4 línguas, né? Claro, português, francês, e eu também falo inglês e espanhol. Francês, espanhol, um pouquinho, né? Um pouquinho. E inglês, obviamente. E entre nós, qual é a língua que a gente fala? São das perguntas que mais fazem pra gente. A gente fala que língua entre a gente? Francês. Quando estamos só nós dois juntos, a gente fala em francês. E às vezes um pouco misturado, né? Um pouco misturado é porque a gente se conheceu aqui na França e virou um hábito de se falar em francês entre nós. Agora, como falamos com nossa filha Eva? Com Eva, a gente só fala em português. Foi uma escolha que a gente teve, porque como a gente mora na França, a gente queria que em casa ela tivesse um ambiente brasileiro. Porque, querendo ou não, vai ser a língua minoritária. Então, se a gente falasse francês em casa também, e ela só falasse francês comigo e com a família do Brasil, a gente achava que ia ser pouco contato com o português. E talvez ela não tivesse contato suficiente para ser bilíngue e conseguir falar português. Exatamente. Atualmente ela fala só algumas pequenas palavras, né? Em português. Mamãe, bola. E água. E água. Nem papai ela fala, ela me chama de mamãe também. Então são palavras em português por enquanto, né? Claro que com a vida vai seguindo, provavelmente ela vai falar mais francês, porque a vida dela vai ser em francês, mas essa foi a nossa escolha. Então, entre nós dois, na frente de Eva, a gente fala em português também. Então, pronto, Roberta decidiu aprender francês porque ela amava a cultura francesa e chegou num belo dia na França, em Lille, em 2010. Em 2010. Por quê? Porque eu tinha esse sonho de fazer estudos aqui na França, de morar aqui na França. Então, eu estudei francês lá em Recife, consegui um diploma de nível avançado, que quem conhece a minha história sabe que eu não falava bolhufas de francês, que aquele diploma era só porque eu sabia gramática avançada de francês, mas não conseguia falar e nem entender. Mas consegui esse diploma que me permitiu ser aceita, fiz o meu dossiê, mandei e fui aceita para fazer um intercâmbio universitário em Lille, mais especificamente na Sciences Po, que é uma faculdade de Ciências Políticas e Relações Internacionais. Eu estava no 3º ano na Faculdade de Direito do Recife, que faz parte da Universidade Federal de Pernambuco, e eu fiz o intercâmbio universitário pela UFPE. Então, quando eu cheguei lá em Lille, né, estava todo aquele ambiente internacional, com outros, né, estudantes internacionais. E aí, uma amiga minha, de Recife também, que dividia apartamento comigo, eu cheguei de uma viagem e ela disse, olha, eu fui convidada para uma festa, a fantasia, porque era carnaval. A véspera do carnaval, né? Na casa do meu paquera. Eu fiquei com esse cara uma vez, enquanto você estava viajando, e ele me convidou para essa festa, e a gente vai. E eu não estava afim de ir, eu estava meio para baixo, não estava afim de ir de jeito nenhum. E aí, ela disse, você vai, não tem jeito, você vai ver, eu não tenho nem fantasia, não faz mal não, coloca aí uma camisa da seleção brasileira que tu trouxesse, porque era 2010, ano de Copa do Mundo. Então, eu levei a camiseta para torcer pelo Brasil lá na França, lá em Lille, aqui na França, lá em Lille. E aí, eu fui para a festa vestida de camiseta do Brasil. Porque era uma festa fantasiada com mais de 100 estudantes, era uma loucura essa festa. Eu também era fantasiado de, não sei, uma mistura entre 50 Cent e Eminem, enfim, um rapper bem brega. Eu até roubei os bijus como as joias da minha mãe. E colocou esses negócios de chiclete, tatuagem de chiclete bem falso. Então, a gente se conheceu lá em Lille, 2010, a gente tinha 21 anos, era a maior farra da vida. E eu tava lá, tomando, na época eu tomando vodka com meus amigos, e quando eu vi, entrou Emílio lá, tipo com assim, com os amigos, fazendo barulho, entrou na porta, eu, nossa, gostei. Eu vi, meu Deus, e essa brasileira ali? Oxi, essa é pra mim. Nossa, e aí foi isso, aí a gente se viu, e aí Emílio veio paquerar comigo, no início não rolou muito, porque eu acho que a paquera foi meio brusca. Eu acho que eu também não entendia muito bem francês, então houve uns mal entendidos ali. Você queria ser
Não. Tá pagando de difícil. Como é? Só que, na verdade, o que aconteceu foi que um amigo meu foi falar para Emílio, olha, minha amiga te achou bonito, vai lá falar com ela. Então, ele já sabia que eu estava afim. Então, não tinha nem como me fazer Então, difícil. não desisti, fui 3 vezes, não desisti de jeito nenhum. É porque eu achei que no início ele foi meio brusco. Eu tava conversando com uma pessoa lá, ele veio, me interrompeu, tipo, se achando assim, oh, meu Deus do céu, que se acha? Não gosto de jeito assim, não. Eu macho. E aí ele tentou algumas vezes e a gente acabou ficando ali, né? Deu uns beijos lá na festa. Ele já pegou meu telefone, só que a gente, enfim, para maiores de 18 anos somente, é por isso que o número aqui é 18. Eu esqueci o nome dele, gente, porque a gente tinha tomado uns, entendeu? E aí eu disse para minha amiga, pergunta qual é o nome dele, anota o telefone dele no teu celular. Aí ela pegou e anotou, e aí beleza, o nome dele é Emilian. E aí depois ele me ligou e a gente marcou para se encontrar novamente, não foi? Exatamente. Só que a gente não se lembrava muito bem como é que era a aparência da gente também, né? Porque a festa a gente tá todo fantasiado. Mas depois a gente saiu. E no final de o quê? A gente ficou um ano inteiro junto, namorando em durante o meu Lille. ano universitário. Ou seja, moramos um ano em Lille juntos, isso é outro fato. E também foi assim que eu comecei a falar o francês da vida real também. Claro que foi pesquisando como aprender francês, claro que foi, né, mergulhando no francês e tentando falar e buscando técnicas para acelerar o meu aprendizado. Mas eu conheci a Emília também no início do meu intercâmbio. Eu cheguei em janeiro, eu conheci a Emília no meio de fevereiro. No final de fevereiro. No final de fevereiro. Então, fazia só 2 meses. Então, isso acelerou muito também o meu aprendizado. A ajuda de Emília, de traduzir o que eu achava que era francês. Ensinando gíria, o francês da vida real. Enfim. Eu me lembro que uma coisa que, só para falar uma anedota, é que eu falava muito tu. De tipo assim, a dizer tu as fait, tu nananã. E Emílio começou a falar assim também. E eu percebi que os amigos e a família riam dele, porque ele falava o tu. E, na verdade, depois eu fiz, mas por que as pessoas estão rindo? Ele dizia, não, porque aqui a gente não fala tu as fait, você fez. A gente fala tá fait, não fala o. E aí eu fui aprendendo pouco a pouco esse jeito de falar de maneira informal e também o francês da vida real com Emília. Exatamente. E qual foi, então, seu nível de francês? Quando eu voltei da França, eu decidi fazer um teste de proficiência. Na verdade, o meu professor, na época, tinha pedido para eu fazer o DALF C2, que é o nível mais alto de francês. Mas como eu estava também estudando para fazer o TOEFL, o TOEFL não, para fazer o IELTS, que é o de inglês britânico, eu estava fazendo 2 testes, eu não queria tentar fazer o teste mais difícil possível, porque eu sabia que o DALF C1 já era totalmente, muito mais do que suficiente para eu fazer um mestrado na França, porque muitos mestrados pedem o B2. O DALF C1, realmente, faculdade de Direito, algumas pedem, porque a gente escreve muito e precisa ler, né, e argumentar e tudo. Então, eu acabei fazendo o DALF C1 quando eu voltei de Lille e consegui com um notaço. Daria para ter feito o C2, mas por questões psicológicas eu preferi fazer o C1. Inclusive, depois de eu ter voltado logo pouco depois de eu ter voltado de Lille, a minha mãe e meu pai falaram, olha, saiu o concurso para tradutor juramentado, porque você não faz? Eu, gente, não vou fazer, eu vou prestar o OAB, eu quero ser advogada. Minha mãe falou, por que você não faz? Eu acho que vai ser um teste que vai ser simples de você fazer. Pode ser uma profissão a mais. Se por acaso em algum momento você decidir não advogar, você vai ter isso a mais. Eu, tá, vou fazer. Eu fiz o concurso, que fazia mais de 30 anos, eu acho que não tinha em Recife, e eu passei, eu acho que foi em 3º lugar no concurso. Então, para quem não sabe, oficialmente eu sou tradutora juramentada também, mas não exerço mais. Então, eu já fui tradutora juramentada em Pernambuco, já transferi para São Paulo, porque quando eu morei em São Paulo, eu fiz bastante tradução lá, mas por enquanto eu não exerço. Mas vai que eu decido exercer novamente. Exatamente. Eu até gostava de fazer tradução, a gente conhecia, inclusive, muita gente com perfil diferente. Você deu um spoiler para nosso fato número 22, que é nossa formação. Eu me formei em comunicação lá em Lille, a gente chama de Master, são 5 anos depois do vestibular francês. O Master seria o equivalente ao nosso mestrado, né? Mas aqui na França são 3 anos de licenciatura e 2 anos de Master. E eu sou formada em Direito, eu já falei que eu me formei em Direito na Faculdade de Direito do Recife, que faz parte da UFPE, e eu fiz também meu Master na França. Eu fiz em 2 faculdades diferentes. Eu fiz na Assas, que é a Paris 1, que é também uma das melhores faculdades de Direito da França, e fiz também um mestrado em Direito Internacional
público na Sorbonne. E aqui sou eu, na frente da Tomando faculdade. um sol na frente da faculdade. Porque aqui ao fundo você pode ver que é o Panthéon, inclusive o nome da estação de ônibus é Panthéon, mas aqui à esquerda, esse prédio bem grande da esquerda, é onde eu tinha aula, na Sorbonne. Um dos prédios, porque também tinha aula também na Praça da Sorbonne e tinha aula também nesse prédio, na frente do Panthéon. Eu posso dizer, as aulas eu gostava muito de Direito Internacional Público e o local também era maravilhoso, eu amava chegar na faculdade nesses prédios lindos, históricos. Ou seja, a gente morou um ano em Lille em 2010. Roberta voltou no Brasil para estudar, por terminar os estudos do OAB, para passar o exame da prova da tradução juramentada e decidimos morar depois juntos em Paris. A gente morou 4 anos em Paris, no 11e arrondissement. Justamente porque eu passei no mestrado em faculdades de Paris, e a gente foi morar lá. Então, antes do trabalho em Afrancesadas, eu era advogada. Inclusive, eu trabalhei já num escritório, isso é um fato muito curioso. Eu trabalhei num escritório na Champs-Élysées, que é no prédio onde morou Santos Dumont. Quando Santos Dumont morou em Paris, pronto. Eu basicamente trabalhei nesse prédio. Você sentou na cadeira dele? Não, na cadeira dele não, mas trabalhei lá onde ele morou. Eu trabalhei como gestão de clientes, né? De comunicação. De clientes no Figaro, que é grande jornal de notícia. Figaro, voilà. Um fato menos legal, que é o fato 25, você pulou. Esse é o fato 25. O fato 25 é que a gente estava em Paris quando aconteceram os atentados de 2015. Inclusive, a gente morava no 11º arrondissement, a gente morava muito perto do Cacher, a gente morava muito perto do Charlie Hebdo, e a gente morava muito perto também das ruas onde aconteceu. A Rue de Charonne, a gente estava morando atrás da Rue de Charonne. Onde não só a gente morava atrás, como a gente ia comer lá toda sexta-feira à noite. A gente gostava de comer na Rue de Charonne, a gente conhecia quase todos os restaurantes. E nessa noite, onde aconteceu os atentados, a gente decidiu não ir. Por quê? Porque na segunda-feira eu ia ter o meu exame do Barreau, que é a OAB francesa. E eu disse para a Emília que durante o final de semana eu só queria comer em casa, para não correr risco de ter nenhuma infecção, né, enfim, intestinal e acabar perdendo a prova por conta disso. Então, a gente decidiu ficar em casa por conta da minha prova na segunda. E, na verdade, isso salvou, provavelmente, a vida da gente. Além disso, eu me lembro, nesse dia de novembro de 2015, tinha também um jogo da seleção francesa no Stade de France. E, geralmente, quase 100%, eu vou assistir o jogo num bar, quando não é no estádio em si, vou assistir num bar. Então, essa vez foi realmente muita sorte, né, de ter ficado em casa. Em casa, foi. E foi a mãe de Roberta que avisou a gente de não sair de casa. A gente estava ouvindo muita sirene, muito barulho, grito do lado de fora, mas como a gente morava num lugar onde tinha muito bar, e às vezes rolava isso de ter um show, uma coisa assim mais excepcional, a gente não estava atentando, porque a gente estava com a televisão alta, a gente não atentou que era um grito de terror, que era sirene de polícia, que não era nada de festa. Não podia imaginar, né, que ia E aí, acontecer. quando a gente, minha mãe falou, e eu comecei a receber muitas ligações, muitas mensagens, que a gente desligou a televisão, que a gente percebeu aquilo, a gente nem tirou a cabeça da janela mais para ver o que estava acontecendo. O pânico, né, dos amigos, onde é que estão nossos amigos, a gente realmente foi muito complicado. Foi. E a prova da OAB eu fui fazer, inclusive. Uma amiga nossa ficou presa no Bataclan, né? Lembra que saiu do Bataclan? Enfim, foi um horror. E isso foi um dos motivos que decidiu a gente se mudar para o Brasil. Para o Brasil. A gente já tinha a ideia, porque eu queria conhecer a cultura de Roberta. Roberta também estava afim de voltar no Brasil, então era um empurrão, né, para a gente realmente sair da França. Foi um empurrão final para a gente voltar para o Brasil. E assim, a OAB eu acabei fazendo, né, a prova do Barreau, que foi na segunda-feira depois dos atentados de 2015. Eu fiz a prova. Foi uma prova super estranha, porque tinha muita gente chorando. Deixaram a gente chegar 1 2 horas atrasadas, que é uma coisa completamente atípica em provas oficiais, ainda mais na França, que as pessoas são super certinhas com o horário. E eu, milagrosamente, eu não sei como, mas eu passei na prova. Então, eu posso ser advogada aqui também na França. Nunca advoguei de verdade, porque os trabalhos que eu tive aqui foi antes de ter o OAB. Mas... é isso. Ou seja, a Roberta é advogada na França, no Brasil. Tradutora juramentada. E agora ela tem uma empresa. Enfim. Fato número 26, a gente decidiu então, final de 2015, se mudar para o Brasil. A gente não sabia se ia ser Recife,
a Rio ou São Paulo. Isso ia depender das oportunidades de trabalho. E o primeiro que conseguiu um emprego fui eu, em São Paulo. Então, a gente decidiu se mudar para São Paulo e a gente morou 2 anos entre 2016 e final de 2017. Moramos num prédio muito legal na Augusta e eu trabalhava na Paulista. Então, fazia tudo a pé. Então, também isso é bem atípico. Não sei que são todos os paulistas que podem ir ao trabalho a pé, mas foi maravilhoso. E a gente amava morar na Augusta. Eu adorava morar na Augusta, sério. Qualquer tempo que a gente ia para lá para os bares e tudo mais. E é uma área que dava para fazer tudo a pé. Realmente foi uma experiência muito legal. E depois que a gente saiu de São Paulo, a gente decidiu pedir demissão dos empregos. Na verdade, eu acabei sendo demitida do meu emprego, porque tinha pouco trabalho no segundo escritório de advocacia que eu trabalhei em São Paulo. E Emílio pediu demissão e a gente decidiu tirar um ano sabático em 2018. E a gente decidiu fazer uma volta ao mundo, que na verdade não foi volta ao mundo. A gente chamava esse projeto de volta ao mundo, mas no final foi uma volta na América Latina até, do Sul, né? Porque a gente foi até o México. Mas seria mais América do Sul, mais México. Mais México. E depois a gente decidiu para a Ásia do Sudeste, com a Tailândia, o Camboja, o Vietnã. Enfim, foi... Não me lembro quantos países, uma dezenas de países. Entre os dois, a gente decidiu ficar um pouco na França e no Brasil, no Portugal também. Enfim, foi um ano sabático maravilhoso. Inclusive, enquanto a gente decidiu viajar ao mundo, a gente decidiu criar a Afrancesados. E a gente começou a criar o curso de francês Método Afrancesados durante essa viagem. A escrever os scripts das aulas, a decidir a ordem das aulas, a decidir como ia ser o formato do curso. Tudo isso foi decidido enquanto a gente viajava. E as primeiras aulas do CFMA, do curso de francês Método Afrancesados, foram gravadas na Tailândia. Isso ninguém sabe, mas foi gravado na Tailândia. O primeiro vídeo do Instagram foi gravado no Chile. Eu me lembro, a gente estava sem poder respirar, porque a gente estava bem alto nas montanhas. Então vai lá conferir o primeiro vídeo do Instagram. E um dos vídeos que mais funciona até hoje, no YouTube, foi um vídeo que foi filmado no Equador. No Equador. Numa cidade que se chama Cuenca. Cuenca, e que demorou para subir. A gente às vezes passava 2, 3 dias para subir um vídeo no YouTube. E nessa época a gente colocava 2 vídeos por semana. Então imagine o trabalho que era. Não era só viajar, não era só diversão, era trabalho também. Exatamente. Outro fator interessante, falando do CFMA, é que estamos agora nessa terceira versão do curso. Lembrando, o curso completo para você sair do zero até falar francês com naturalidade, com confiança, para você entender o francês falado e dominar o famoso francês da vida real. Ele está sempre evoluindo, melhorando, e agora estamos na terceira versão do CFMA. E para quem não sabe também, a gente fala muito do francês da vida real, mas quem começou a falar sobre o francês da vida real no Brasil foi a gente. Então, digamos que foi um conceito que a gente inventou, inclusive é uma marca registrada nossa, o francês da vida real. E a gente também tem 2 outros cursos. E falando do francês da vida real, para quem não conhece o conceito, basicamente é o francês que é falado aqui na França, nas ruas de Paris, de Rennes, de Lille, também nos países de língua francesa, ou seja, é o francês útil que você precisa para se comunicar na França. Para você conseguir ler, para você conseguir escrever, para você conseguir falar, entender o francês falado. Então, o francês da vida real é o francês atual que você vai usar de verdade na França e nos outros países francófonos. Exatamente. E você estava falando o quê? Que nós temos 2 outros cursos. Muita gente não sabe, mas a gente tem 2 outros cursos. A gente tem o Cezum. Tem um batom aqui, Roberta. A gente tem o Cezum, que é o Cours de Français Avancé, que é nosso curso de francês avançado. Aperfeiçoamento. Que é um curso de aperfeiçoamento que atualmente está aberto só para os nossos alunos do curso de francês Método Afrancesados, mas que é um projeto a gente abrir para fora também, para novos alunos. E a gente tem também outro curso que é... Um curso que se chama França aí vou eu, que é um curso para você planejar sua viagem na França sem gastar centenas e milhares de euros para a agência e você programar passo a passo sua viagem na França, uma viagem autêntica. E uma viagem dos sonhos, né? Então, voltando para a nossa viagem agora, é o fato número 32. A gente conheceu ao todo na nossa vida. A gente fez uma lista contando tudo. A gente conheceu 37 países e gostaríamos de conhecer muito mais. Muito mais. Dentre os quais 3 países meio estranhos ou diferentes para algumas pessoas. Que é o Mianmar. Sim. Que antigamente Birmania, né? Myanmar, que fica na Ásia do Sudeste. O Sri Lanka.
que a gente conheceu também. Que está bem pertinho da Índia. E eu conheço o Eswatini. Eswatini em português, é isso? Em francês era o Suazilândia, que fica bem perto da África do Sul. Quando eu era adolescente, eu fiz uma viagem na África do Sul e também aproveitei para conhecer o Swaziland em português, Eswatini. Na verdade, é o novo nome desse país, Sim, né? mudou, Não chama mais Swazilândia. Exatamente. O fato número 33, que foi uma coisa também ligada à nossa viagem, que a gente tirou a nossa licença de mergulho. A gente tem a carteirinha PAD para mergulhar. Olha. Só que, desde essa viagem, a gente não voltou a mergulhar, porque na segunda sessão de mergulho, na Tailândia, a gente tirou a nossa carteirinha na Colômbia. Mas a gente foi mergulhar depois na Tailândia e eu estourei o meu ouvido. Exatamente. Então, eu passei um tempo sem poder mergulhar e depois aconteceu várias coisas que a gente não voltou a mergulhar. Mas eu tenho um desejo muito grande de voltar a mergulhar. Uma outra coisa louca que a gente fez durante essa viagem ao mundo era nadar com tubarão-baleia. Ou seja, era uma coisa surreal, porque o bicho é enorme, são 9 metros, era uma coisa surreal. E a gente estava nadando bem pertinho de um tubarão-baleia, que é bem tranquilo, é um pouco bobinho, né? Ele vai comer plâncton, camarão, então ele tá nem aí da gente. Isso foi lá no México, foi um sonho realizado para mim, realmente foi surreal. Lindo, foi emocionante. Eu faria de novo, obviamente, porque foi incrível. E outra coisa um pouco louca, a gente vai encerrar com essa viagem, porque a gente ama falar de viagem. A gente ama viajar. É nossa trilha do maior canyon do mundo. O canyon mais profundo do mundo, né? O segundo mais profundo do mundo. Exatamente. Mas é o canyon mais profundo do mundo em que você pode fazer trilha. Exatamente. Não é o Machu Picchu, não sei porque eu escolhi essa foto, mas ficou no Peru, então tem um pouco a ver, que chama El Canyon del Colca. Era surreal. Deveria ter colocado uma foto da gente no Canyon del Colca. Mas a gente ficou... foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Vamos, então, depois dessa volta ao mundo que se encerrou no final de 2018, a gente decidiu voltar na França, ou seja, a gente voltou em 2019, início de 2019, na França, a gente casou em 2019. Eu tirei, porque eu queimei minha mão com café hoje, eu tive que tirar. Eu perdi, acabei de fazer de novo agora a minha aliança. A gente voltou em 2019 na França e a gente decidiu morar em Rennes, que é a capital da Bretanha. Então, essa é uma das perguntas que as pessoas fazem frequentemente para a gente também. Atualmente, a gente mora na França. E, ao todo, faz 11 anos no total que eu moro na França. Ou seja, bastante tempo. Exatamente. E falando da França, a gente viu que a gente conhece todas as regiões metropolitanas da França, nós dois, né? Combinado. E por isso que foi muito simples a gente desenvolver nosso curso França aí vou eu, porque a gente tem dicas para todas as regiões, a gente visitou todas as regiões, então isso também é um fato bem legal, a gente conhece todas as regiões da França. Eu não conheço, por exemplo, a região Este, mas Roberta conhece. Conheço. Então eu vou querer conhecer e Roberta não conhece, por exemplo, não sei qual região você não conhece. Não sei você conhece todas. Mas a gente ama viajar, então é por isso também que a gente acha que a gente tem essa posição de ter feito esse curso, porque a gente ama viajar, a gente tem dicas realmente para viajar barato, para encontrar bons hotéis, para ficar em boas localizações em qualquer local que você for, viajar de trem aqui na França. Como a gente nunca fala desse curso, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quer dar uma olhada o que tem dentro desse curso, se você quer viajar. Fato número 38 é: qual é o seu lugar preferido na França? Essa é uma pergunta que vem muito frequentemente também. Eu vou dizer qual é o meu lugar preferido. É um lugar que a gente vai com frequência. E eu acho que é meu lugar preferido também por isso, porque a gente tem a possibilidade de ir com frequência, que é Saint-Malo. Saint-Malo, que é uma cidade amuralhada que fica aqui, perto de Rennes, e que é lindíssima, uma cidade amuralhada na beira do mar. A gente já postou muito sobre Saint-Malo lá no nosso Instagram. @afrancesa12, para quem quer seguir a gente lá também no Instagram. Eu também amo Saint-Malo, eu amo muitas outras cidades e regiões da França, mas o que eu achei incrível é a Córcega, ou seja, é a ilha que fica no sul da França, la Corse em francês. Amei a Córcega também. É Corse, lugar lindíssimo, onde nasceu o famoso Napoleão Bonaparte. Agora, qual é nosso lugar, o viagem preferido no Brasil? Porque a gente sempre é Brasil e França. Eu tenho dúvida. Vai. Eu diria que em relação a... eu não sei.
Pantanal foi uma das viagens que eu Pantanal. preferi fazer. Também, amei o Pantanal. E outro lugar surreal é Noronha. A gente botou os dois. A minha dúvida foi realmente dos dois. Então, a gente botou os dois, mas que foi a mesma coisa para nós dois. Fernando de Noronha, aquela ilha bem perto de Recife, porque você podia nadar com tubarão, a gente gosta de nadar com tubarão, tartaruga, enfim, ver as praias mais lindas do mundo. Então, Pantanal, Noronha. Outro fato um pouco curioso, aleatório. Nada que eu sou vegana desde 2020. Eu sou vegetariana há muitos anos, mas em 2020 eu decidi virar vegana e sou vegana, então, há 4 anos. E eu sou carnívoro desde sempre, mas estou tentando diminuir minha consumação de carne. Estou tentando. Falando de comida, a minha comida preferida do mundo é jaca. Eu amo jaca. A louca do jaca. Eu amo o macarrão com pesto do meu sogro, Roberto, que faz um pesto com castanha de caju surreal, manjericão, obviamente. Isso é minha comida preferida, sempre com pimenta. Tem que botar uma pimenta. Comida sem pimenta, para mim, não vale. E agora uma outra curiosidade é que eu não bebo mais café. Eu era muito viciada em cafeína, eu tinha problema no estômago, dor no estômago de tanto tomar café. E eu decidi parar de tomar café. Quando eu parava, eu tinha enxaqueca e teve uma hora que eu disse, basta, não vou nunca mais tomar. Então, atualmente, eu evito tomar até chá com teína. Então, eu sempre prefiro tomar chá de ervas. Atualmente, você vai me ver, por exemplo, numa xícara dessa não vai ter nunca café. Vai ser ou água ou chá de ervas. Eu amo café, eu continuo viciar no café e não tenho muito problema com isso até agora, né? Outra coisa que é bem aleatória sobre água... sobre bebida. Sobre bebida, né? É que eu não gosto de beber água gelada. Eu só gosto de beber água em temperatura ambiente. E outra coisa é que você também quer beber aqui água de coco. Ou seja, Roberta está comprando, é a compradora mais não sei, fiel de água de coco em caixa na França. Ou seja, ela está comprando 10 cada vez porque ela gosta de beber água de coco, que existe aqui na França. Não é tão complicado achar. Falando de bebida, eu sou um amador de cerveja. A minha cerveja preferida se chama Fruit Défendu. Fruta, como é? Defendida. Proibida, na verdade. Proibida, né? Fruit Défendu, que é uma cerveja belga deliciosa. E vinho também, né? França, norte da França é mais cerveja, mas o resto da França é mais vinho. Eu vou falar do meu vinho preferido, que é Côte du Rhône, ok? E o vinho se chama Châteauneuf du Pape. Isso é meu preferido de longe. Inclusive, a gente foi na cidadela, né? No vilarejo Châteauneuf du Pape, e a gente comprou vinhos lá, né? Uma delícia. Um pouco carinho. Se você quer comprar um tipo Châteauneuf du Pape, você vai no vilarejo ao redor, que o gosto é Vaqueiras, Gigondas. Eu amo esses vinhos ali. Outros fatos bem aleatórios, no final a gente jogou tudo assim, 46, a gente tem a casa mais pernambucana que pode existir, aqui o ovo de Francisco Brenão, que a gente até conheceu. Inclusive aqui também tem uma outra obra que também é de Pernambuco, porque você está na frente. Aqui, dá para ver? Que é uma jangada, como se você foi um presente de uma tia nossa, que é uma jangada que foi feita por um artista lá de Pernambuco também. No seu apartamento cheio de obras de Pernambuco. Também de J. Borges. J. Borges, né, que a gente até comprou as matrizes para fazer aquelas xilogravura. Enfim, tem até o livro do Lampião, que a gente comprou da neta do Lampião, oficial. A gente estava em Piranhas e a gente estava fazendo uma trilha lá e estava acontecendo uma reportagem da Globo justamente com a neta de Lampião e Maria Bonita, porque ela escreveu um livro sobre Maria Bonita. Então, estava tendo isso lá e a gente conheceu ela, a gente bateu um papo com ela, a gente acabou comprando o livro sobre Maria Bonita, que é um livro lindo e que também serve de decoração aqui em casa. Então, a casa mais pernambucana da França é a gente. Fato 47, que é um fato meio que eu me afrancesei, na verdade. É que atualmente eu não gosto de usar maquiagem. Eu acho que vocês percebem que eu não uso maquiagem. Eu sempre estou com a cara limpa. A única coisa que eu gosto é de batom. E não só eu não gosto tanto de maquiagem, porque eu me acostumei, né, com um lado mais natural das francesas, como eu tenho uma pele super atópica. Eu sou muito alérgica. Então, por exemplo, essa semana eu troquei de shampoo e tô com a cara toda embolotada de alergia. Eu tinha muito isso com maquiagem. Então, maquiagem não faz mais parte da minha vida. Da maquiagem. Outro fato, somos nós dois asmáticos.
Somos os dois asmáticos, isso é totalmente bizarro. Fato número 49 é que meu primeiro canal do YouTube não foi Afrancesados, e o meu primeiro vídeo no YouTube não foi em Afrancesados. O que foi? Foi há 16 anos atrás. Vamos mostrar o primeiro vídeo que eu postei. Isso foi em que ano, então? 16 anos. Faz 16 anos. Jesus Isso amado. foi em 2007. O que foi? Roberta Cusero. Pula um pouquinho. Eita, você pulou a parte mais interessante. Eu pulei. E outro fato engraçado é que meu primeiro vídeo no YouTube foi para Decathlon, no canal YouTube da Decathlon, que não existe mais hoje, ou seja, foi retirado esse vídeo. Foi eu bebendo uma bebida de nutrição, como é? Aquelas bebidas de proteína, né? De proteínas. Então só dava para ver meus braços e a boca para ver. Então não é tão oficial como a Roberta, mas foi um vídeo que funcionou na época. Então a gente já era youtubers. Tá vendo? E o fato número 50, que é muito ligado aos nossos vídeos do YouTube também, é que, por exemplo, eu adoro, e a Emily também gosta, de fazer coisas extremas. Então, por exemplo, vocês já perceberam, né? Eu fiz bungee jump 4 vezes. A gente já andou de asa delta lá no Rio de Janeiro. Sim. A gente já nadou com tubarão. A gente já nadou com tubarão-baleia. A gente já fez mergulho. Então, a gente gosta muito de atividades extremas. Exatamente. A gente deu uma pausa, né, ultimamente, porque teve Covid, né? Você pariu. Uma coisa também eu parei, né? Algo bem hard rock, bem extremo. Radical. Mas, em breve, a gente pretende voltar com atividades extremas. E quem sabe, no futuro, quando ela for maior, a gente também faz algumas coisas legais com ela. Também. E agora, no seu fato 51, se você ainda não participou do mini curso gratuito de francês Afrancesados para você começar a aprender francês com pé direito, você vai ter essa oportunidade porque a gente criou esse mini curso com vídeos aulas, com dicas de aprendizado e com também dicas de pronúncia. E um mini curso bem legal que a gente criou com amor para você. Para você começar a aprender o francês da vida real com o pé direito. Então, muita gente fala, vocês têm curso gratuito? Tem. Um mini curso. Tem gente que não sabe, agora você está sabendo. Agora você está sabendo. E para participar, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber esse mini curso de graça na sua caixa de e-mail. Agora, se você gostou, nossa, a gente falou nesse vídeo. Eu achei que ia ser mais curto, mas agora vocês estão cheios de informação sobre a gente, sabem tudo sobre a gente, sabem até a cor da minha calcinha quase. Não. Então, agora... Fator número 52. Se você gostou desse vídeo diferentão, não esquece de deixar o seu gema, o seu like aqui embaixo. Se você ainda tem dúvidas sobre a gente, quer saber coisas, pode deixar também nos comentários. Vai que a gente faz outro vídeo. Vai que a gente fazer uma segunda parte ou responder assim, de vez em quando, no Stories e no canal aqui no Shorts. A très bientôt, no próximo vídeo, terça que vem, 11 horas, no seu canal do francês da vida real. A gente vai voltar com aula de francês. Sim. Salut! Salut! Salut!